É isso, pessoal. Mais uma vez, vamos celebrar aqui o 6º episódio do AL Pod. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Cleiton Henrique, eu sou o fundador da Alta Performance Gestão Empresarial. Aqui a gente fala sobre assuntos tributários, sempre voltado para cases, oportunidades. A gente fala sobre empreendedorismo e hoje o assunto, ele é de 2 milhões de reais, pessoal. Você conhece alguém aí que já perdeu, aliás, foi dormir milionário e acordou sem um centavo? Você conhece alguém que se recuperou depois de pouco tempo, deu a volta por cima e hoje, mais uma vez, se prova que é um empresário de sucesso? Eis que hoje o meu convidado é o Lincoln Lopes. Lincoln, olha, cara, gratidão. Nossas agendas aqui sempre muito conflituosa, né? Mas pela nossa amizade, pelo carinho, pela nossa parceria aí, a gente já fez muitos projetos juntos. Deu certo, estamos aqui hoje, cara, e a gente vai falar sobre isso aí. Realmente o Lincoln teve esse problema financeiro e a gente vai falar muito sobre como que foi a volta por cima, né? O que vocês obviamente devem imaginar que não é fácil, é muita perseverança, é muita luta, mas eu vou falar aqui da lenda viva, desse garotão que tá aqui com a gente. O cara emagreceu, tô pedindo a receita aqui de bastidor, como é que faz, porque olha, o cara tá um fenômeno. Vamos lá, o Lincoln Lopes, ele é especialista em gestão de negócios e treinamento, ele desenvolve pessoas, graduado em ciências contábeis e tecnologia, pós-graduado em neurociência da educação, empresário, escritor de 2 livros, nós vamos falar sobre os livros aqui, que é O Amor como Base da Sabedoria, Sabedoria em Finanças, e olha só, pessoal, o que ninguém sabe sobre o Lincoln. Aqui, de bastidor, era um único tema, que ele já viajou 23 países, aliás, você já me convidou para ir para Israel, está anotado, eu farei esse passeio, e se Deus quiser, na sua companhia, eu não esqueci esse convite, não deu certo, mas a gente vai falar disso mais para frente. Ele seria jogador de futebol, é um grande goleiro, já fiz alguns gols aqui na Fera, é um baita de um goleiro. E detalhe, pessoal, isso aqui não pode deixar escapar, isso é quentinho, é novidade. Há 1 mês o Lincoln tá namorando. Meu irmão, você não é meu amigo, você não é meu parceiro, você é um cara fora da curva. Eu brinco aqui que só vem fera e hoje você tá aqui com a gente. O palco é seu, Lincoln, divirta-se. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Imagina, eu que agradeço. Primeiro é um grande prazer, porque eu tô aqui batendo um papo com um grande amigo meu. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, o carinho é recíproco, a admiração também é recíproca, tanto como profissional como pessoa. Nós temos uma relação pessoal, isso é incrível. É uma pessoa que também me desafia a crescer, então a tua amizade me acrescenta muito. E estar aqui para mim é simplesmente um prazer. É um bate-papo entre amigos, mas que a gente talvez vai trazer coisas para ajudar outras pessoas também a entenderem. Como é que a gente passa por um momento desses, né? A gente fala, né? Quando a gente fala de perder os 2 milhões, não é só perder os 2 milhões, ficar devendo e literalmente recomeçar não do zero, mas do negativo. Como que a gente faz para passar por tudo isso? Tudo que nós fizemos juntos, tudo que a gente aprendeu juntos, serviu para nesse momento a gente se reerguer. Eu acho que essa troca, essa conversa vai ser assim incrível e para mim assim, é uma alegria, um prazer enorme estar aqui contigo nesse podcast. Perfeito, mas antes de mais nada, trazendo aqui para nossa pauta, Lincoln, a gente se conheceu na pós-graduação no Direito Tributário, né? Você era um jovem talento ali, eu percebi, a gente se conectou rapidamente, fizemos trabalhos em conjunto, mas eu sempre vi você muito focado ali, eu lembro, salvo engano, você era coordenador ou superintendente do escritório grande de contabilidade, salvo engano, na região da Moca, e sua carreira ali se desenhava na área fiscal, tributária, contábil. E aí, depois, acompanhando a sua trajetória, eu vi que você foi migrando para a área financeira. Qual que é o seu momento? Qual que é o seu status? Hoje você atua realmente mais pro aspecto financeiro de pessoa física? Como é que está o seu momento? Perfeito. Hoje eu atuo primeiro com a consultoria da parte financeira de empresas. Então nós fazemos ali a parte do BPO de empresas, que é a parte tanto de a terceirização efetiva, quando a pagar, a receber, fazer a operação, quanto também ajudar ali na parte das decisões financeiras. Então nós temos a empresa que é a Leontari, que faz a parte do BPO financeiro e essa terceirização, onde a gente deixa o cliente só na parte de cuidar e entender do negócio dele. Deixa essa parte do financeiro pra gente. E a gente acaba sendo aliado também dos escritórios da parte de contabilidade, porque a gente consegue trazer essa informação sem que o cliente tenha que fazer esse intermédio. Nós ajudamos e trazemos a informação também para ter a contabilidade,
para ajudar ele a tomar essa decisão. E é legal, a gente vai falar um pouquinho mais do BPO financeiro, né? Que ele tem os seus aspectos, as suas particularidades, é algo que é antigo, mas para o empresário ainda é coisa muito nova. Mas eu lembro que ao longo da nossa parceria, eu contratei lá no comecinho da LP, isso para meados talvez de 2015, 2016, e você cuidou ali do mapeamento dos nossos processos, da evolução de equipe, treinamento de liderança, mas o seu mundo até então não, hoje também, eu acho que você associa então essa parte contábil, essa parte de processos, liderança, associado com as questões financeiras, seria mais ou menos isso? Perfeito. Então, por exemplo, para que a gente traga a parte financeira, nós organizamos o processo da empresa. E o processo da empresa como um todo, às vezes nós pensamos só na parte lógica. Então, quando eu saí do escritório, até que você comentou de superintendência, eu era muito bom tecnicamente. Só que eu tinha muito problema para lidar com pessoas. E foi justamente por isso que eu saí desse escritório. Uau. Porque chegou um momento que eu comecei a bater muito no pessoal, não ter muita paciência, eu tenho um perfil dominante. Então a gente é muito lógico. Aí eu falei, pera, eu preciso me tratar. Aí eu comecei a estudar sobre liderança, sobre pessoas, inteligência emocional, para que pudesse equilibrar isso. Sim. Então, primeiro, quando a gente faz na empresa, a gente trabalha a parte de processo, a parte de pessoas e também a pessoa. E aí, posteriormente, a gente organiza isso para que se transforme na organização financeira. Porque não tem como eu ter uma organização financeira se eu não tiver uma organização da empresa. Uau. E aí a organização da empresa começa com o dono. CPF forte, eu tenho um CNPJ forte. Essa é uma frase espetacular, né, Lincoln? E eu vejo na prática. Faz muito sentido, porque eu tenho uma carteira de clientes da área contábil e isso faz muito sentido o que você está falando. E até verificando, você vê as empresas que crescem, primeiro o dono cresceu. Quando a pessoa cresce, ela traz a empresa junto. E conforme você vai subir no seu nível, você vai subindo o nível também das pessoas que estão ao teu redor, o nível de exigência e tudo acaba crescendo. Então a gente teve que equilibrar e entender isso daqui. Então a gente chega, geralmente faz um trabalho de gestão, organiza e depois traz o BPO financeiro para dar continuidade. Porque lá no financeiro, se a gestão não estiver indo bem, a gente sabe lá no financeiro e fala, não tá rodando. Exato. Então é a consequência financeira disso. Olha, uma dica de $1 milhão aí, então, para quem está começando no mundo empreendedor. Se o seu CPF, ele é forte. Ele é forte, a sua empresa vai ser forte. Isso, os números, quando você faz o acompanhamento, isso é muito lógico. Isso de fato, na prática acontece. Eu observo isso e vou observar ainda mais nas reuniões de fechamento, Lincoln. E então, trazendo aqui para a questão, eu lembro também que você ajudava muitas pessoas físicas também, financeira. E qual que é o perfil dessas pessoas? Por exemplo, tirando do lado empresarial para o lado ali do CPF, CNPJ, que é o exemplo que a gente deu. A pessoa que tem problemas emocionais, vamos trazer, a gente falava isso de bastidor, via de regra ele também tem um problema financeiro, vice-versa. Como que é essa relação entre essas duas coisas muito complexas, a meu ver, né? Perfeito. Nós temos a Leontari Treinamentos, que trabalha 3 linhas de frente. Os empresários, para trabalhar a parte de gestão, para que eles entendam isso. Nós temos também a parte de liderança, para treinar os colaboradores que estão fazendo a operação a lidar com pessoas, e também a parte financeira, onde geralmente a gente faz toda essa parte de mentoria financeira, a gente acompanha a pessoa por um ano inteiro. E o pessoal vai para um treinamento de finanças achando que ele vai aprender a fazer conta. Tá. E a parte lógica é 10% do treinamento. 90% é trabalhando a parte de mentalidade. Caramba. O seu problema financeiro não é um problema financeiro, é um problema emocional, que se você não resolver, ele vai impactar nas suas finanças, de forma direta. E aí eu falo muito isso, eu até brinco, eu falo, gente, uma coisa pra você. Se você quer resolver o seu problema financeiro, primeiro faz terapia. Arruma o seu problema emocional. Dinheiro não é terapia, ele não vai resolver o seu problema. Você pode ganhar 1 milhão por mês, ele não vai resolver o seu problema. Vai tá recorte aqui, é interessantíssimo. Agora eu vou falar um pouquinho aqui, eu acho que isso deve ser motivo de muito orgulho para você, né, Lincoln? Você lançou um livro, o primeiro deles, eu vou falar aqui, O Amor como Base da Sabedoria. É uma frase emblemática, eu refleti muito quando eu estava, obviamente, de bastidor, fazendo uma análise do nosso bate-papo. E eu queria que você falasse um pouco sobre ele aqui para nós, que eu acho que tem muito fundamento. Eu comecei a ler, não terminei, por uma questão pessoal que depois eu te conto. E eu vou depois aqui, a gente vai colocar o link aqui da descrição e eu faço questão de comprar para finalizar, porque realmente ali
A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui, mas faz muito sentido. Uhum. Perfeito. Esse livro, eu falo primeiro assim, eu nunca tive a vontade de escrever um livro. Eu fiz um treinamento de inteligência emocional, eu terminei ali uma dinâmica de perdão com meu pai, e logo em seguida veio, ó, anota aí que você vai escrever um livro. Sabe, veio na cabeça? Eu falei, beleza. Fui lá e coloquei o nome e todos os tópicos eu coloquei naquele dia. 6 meses depois eu comecei a escrever, porque acho que eu fui me trabalhando também nisso. E esse livro, ele abrange um pouco todas as áreas da vida. A gente fala muito de como você aplicar o amor. Hoje as pessoas acham que o amor é você virar ursinho carinhoso, é você ser aquela pessoa que fala assim, sabe, com essa voz, aquela coisa calma, virar um monge, né, ficar todo zen. E na verdade não, o amor, ele não é um sentimento, o amor ele é uma escolha. Eu falo muito sobre isso no livro, que é uma escolha. Então, por exemplo, nós estamos aqui. E eu tenho um carinho muito grande por você porque a gente tem uma conexão. Mas tem pessoas aqui, às vezes, que a gente não conhece. E quando a gente pensa em amor como sentimento, eu começo a tratar bem só as pessoas que eu tenho conexão. Seria você, por exemplo. Quando você entende que o amor é com todas as pessoas, você começa a escolher tratar bem as pessoas de uma maneira independente. Perfeito. Mesmo que a pessoa faça algo contra você, você consegue ter um equilíbrio emocional maior. Então o amor, ele não é um sentimento de eu gosto de alguém ou não gosto. Porque tratar bem quem você gosta é muito fácil. É muito fácil, é. Esse é o maior contraditório que eu encontrei quando eu falei que estava fazendo essa análise. E aí parou de ler naquele momento. Não, eu trouxe aqui para tirar essas dúvidas. Legal. Brincadeira. Eu fiz muitas reflexões, tá? E aí eu falo muito do amor como escolha. Eu vou dar um exemplo muito claro também de relação. Imagina o seguinte, você está se relacionando com uma pessoa e o tempo inteiro talvez você vai ver pessoas às vezes que são mais bonitas, mais interessantes, só que você escolhe e fala, não, peraí, eu escolhi estar com essa pessoa, eu vou respeitar e eu vou escolher concentrar minha energia nela. É uma escolha. Exato. E às vezes as pessoas acham que é sentimento, aí você começa a colocar assim, se a pessoa não fizer isso, eu não vou estar com ela, eu vou diminuir o amor. E eu começo a criar uma estrutura ou um checklist da pessoa perfeita que eu quero. E aí quando essa pessoa não atinge, eu acho uma desculpa para arrumar um problema. E o amor, ele é uma decisão. Nós vamos estar juntos independente do que aconteça. Desde que a gente não rompa valores. Cara, e isso me veio aqui, foi um insight, tá? Eu lembro que você fez uma publicação de um término, de um namoro que você... Eu não lembro as palavras exatas, mas que você honrava aquela pessoa. Claro, aquilo foi tão bonito e marcante pra mim, Lincoln, de verdade, que isso foi uma referência pra mim. Você pode ou quer falar sobre isso, mas de verdade, quando você comentou agora, aquilo tinha amor, independente da relação ter ido pra frente ou não. É isso. Sim. Foi uma pessoa que, inclusive, me acompanhou no começo da quebra. Eu comecei a namorar ela quando fiz uma quebra. Ela foi uma pessoa extremamente importante na minha vida nesse momento. Só que eu entendi que o ciclo que a gente estava junto, eu também contribuí muita coisa com ela. Numa visão de empresa, ela estava montando a empresa dela. Então eu trouxe um pouco do meu conhecimento e ela me trouxe um pouco da energia de calma, vai dar certo, trabalha. E isso me ajudou muito. Então foi uma pessoa que eu honro, tenho um carinho muito grande por ela, independente de a gente ter uma relação pra frente ou não. Certo. Então, que eu entendi que até aquele momento ela me ajudou e eu também ajudei ela. A gente teve uma trajetória. E eu honro ela, acho que é uma pessoa espetacular e tenho certeza que ela vai ter muito sucesso ainda. E é isso que a palavra amor acho que descreve essa sua atitude. E eu, conhecendo o seu perfil, Lincoln, eu não canso de rasgar elogios para as pessoas que vêm aqui, porque não é aleatório, tá? Por isso que eu insisti muito com a nossa agenda. E eu vejo um pedaço de pizza subdividido em baita profissional, um cara muito espiritualizado, que agora eu tenho, inclusive, pegado como referência, eu vejo a importância disso no nosso dia a dia, nas nossas decisões, nas conexões, nos filtros. Um baita de um profissional ousado, estudioso, um escritor. Você coloca todas essas fatias, tem outras, um cara família, um cara esportista, saúde física, emocional. Você conseguiu traduzir tudo isso que você representa dentro do seu livro? Sim, nós trouxemos um pouco de cada, tanto que no livro ele fala sobre várias áreas. Eu falo sobre liderança, nós falamos ali sobre como você cuidar do seu corpo. Não tem como eu falar de amor com você, Cleiton, se primeiro eu não me cuidar. Sim. Não tem como, eu não tenho como falar, não, nós vamos priorizar isso daqui se eu não cuidar da minha saúde. Imagina que eu falo pra você, não, Cleiton, você precisa se cuidar, eu tô aqui com 100 quilos acima do peso. Você não vai me ouvir. Porque as pessoas só ouvem quem é autoridade naquilo que tá falando. Exato. Você não vai saber de tudo na vida, mas você precisa ter autoridade daquilo que você tá falando. Então quando eu falo pra você, olha, amor ao próximo, eu preciso primeiro ter amor a mim.
Exato. Se eu não me cuidar, se eu não trabalhar, se eu não fizer exercício, se eu não for, por exemplo, amar primeiro as pessoas que estão ao meu redor, você nunca vai me ouvir. Exato. Porque às vezes as pessoas, elas pegam a referência de quem tem de fora e fica muito fácil. Só que eu preciso mostrar com os meus resultados, com a minha vida, a autoridade daquilo que eu tô falando. Sim. Então é extremamente importante primeiro eu estar a referência dentro da minha vida. Sim. Por isso que a gente equilibra todas as áreas e a gente traz um pouco disso no livro. Como que a gente faz para equilibrar tudo isso daí? Seja mais sábio, usando o amor nas suas decisões, é muito forte. E aí lá no começo, quando eu falei que ia explorar isso de você, mas já vi uma reflexão e uma postagem que você fez numa relação pessoal sua. Isso serve para todas as áreas da vida, Lincoln, porque o paradoxo aqui é no sentido de que as relações geralmente acabam conflituosas, cara. E você tomar decisões focando no amor, ele é um paradoxo. Não é normal. Você estava falando da terapia, talvez tenha que ter um entendimento muito maduro sobre isso, profundo. O que você dá de dica aí para que as pessoas de fato consigam aplicar essa frase no dia a dia, na prática, seja profissional, interpessoal, passional. O que você traz de dica aqui preciosa para nós? Pode fazer um recorte aí. Perfeito, bora lá. É que eu acho que é uma coisa tão abrangente, mas eu vou trazer isso de um ponto que é o autoconhecimento. Primeiro você entender o que é importante para você. Quando eu terminei a minha relação anterior, eu entendi que os nossos objetivos não estavam alinhados. Certo. Então eu entendi que não é que a pessoa era ruim ou que era boa. Teve muita coisa, é óbvio, que conforme você tem divisões de valores, em alguns momentos você pode se machucar, mas por falta desse conhecimento. Quando você entende, por exemplo, o que é importante para você, você toma decisões aonde você entende que a outra pessoa não é ruim nem você só tem visões diferentes. Hoje, por exemplo, eu tô com uma pessoa em que antes de eu começar a namorar com ela, eu fiz um checklist de tudo aquilo que eu queria para mim. Falei, olha, numa relação eu espero isso, eu quero uma pessoa que goste de viajar, uma pessoa que seja forte, uma pessoa que me instigue a crescer. Porque quando você tá do lado de uma pessoa forte, essa pessoa também te obriga a estar no andar de cima. Exato. E aí, quando eu fui começar a me relacionar, eu fiz todo o checklist e falei, essa mulher atende. Até as características físicas eu fiz isso. Perfeito. Então hoje eu tô com uma pessoa que tá muito alinhado com o que eu quero pra frente também. Uma pessoa que quer ter família, que quer ter filhos, que também quer casa, que gosta de viajar, então nós alinhamos muito isso. Então antes de entrar na relação, eu preciso entender o que é importante pra mim. A primeira reflexão foi essa. Então, quando você entende o que é importante pra você, você começa a selecionar quem são seus parceiros. Então, por exemplo, por que a gente faz negócio? Por que hoje a gente trabalha em conjunto? Porque nós temos valores muito parecidos. Exato. Você sabe o que é importante pra você, eu também. E a gente não negocia. Então, peraí. Pode ser uma oportunidade, às vezes, financeira boa, mas que não tá alinhado com seus valores. Quando você se conhece, você fala, isso aqui é não, isso aqui é sim. É verdade. E aí esse autoconhecimento faz com que você primeiro tenha amor próprio e entenda o que você vai tolerar e o que você não vai tolerar, quais as pessoas que vão se aproximar e quais as pessoas, inclusive, que você vai afastar. Não por falta de amor, mas justamente por você entender que elas não estão dentro daquilo que tem de valores, elas não vão respeitar talvez algo que é importante pra você. Exato. E a relação vai ter problemas não porque as pessoas são ruins, só tem valores diferentes. Mas quando você direciona, eu acho que fica muito mais fácil. Né? A gente vinha conversando de bastidor, trago isso para hoje a minha carteira. Hoje, antigamente a gente já falou sobre. Eu tinha uma dificuldade muito grande em gerir o escritório, porque eu não me achava. Eu não me encontrava. O que eu queria, qual que é o perfil ideal de cliente, qual segmento, qual que é a pessoa, não basta só ter um faturamento. Quando você começa a enxergar esse filtro, e aí você trouxe para a relação pessoal, eu estou dando o exemplo do profissional aqui, que era uma dor quando a gente conversou lá atrás, minha ideia era me desfazer do escritório, não sei se você vai lembrar. Lembro. E aí quando você faz esse mecanismo, realmente, claro, vai ter um ou outro normal, mas no geral, a própria carteira ela vai se retroalimentando. E ela vai se filtrando automaticamente, Lincoln. Eu falava de energia, você falou de paz, é uma coisa que é muito... Você repara isso no dia a dia, né, cara? É muito legal. E, Lincoln, eu lembro que no aspecto aqui das pessoas que a gente vai entrar aqui na pergunta de $1 milhão, no cerne da nossa conversa, no ponto alto, mas você, para esses momentos, você sempre comentou comigo ali que, Cleiton, você tem que ter um fundo de reserva de pelo menos 12, não é 12 salários, 12 rendas mensais daquilo que você eventualmente tem de custo e despesa.
Isso é estatístico ou você mesmo, dentro da sua metodologia, você entende que é o necessário? Explica pra gente o porquê. Porque eu acho que as pessoas às vezes fazem um fundo de reserva, mas é aleatório. E esse fundo de reserva, muitas vezes, não supre determinadas questões. Por exemplo, por que é importante essa pergunta? Quando eu fiquei afastado do escritório por um motivo de Covid, de doença e tal, depois eu fui entender que eu precisava de um seguro só para representar a rescisão daqueles colaboradores. Porque, do contrário, a minha herdeira ia ter um problema muito sério. Então, quando você fala em 12 salários, é um método, você entende que isso é razoável ou, de repente, tem que pensar em mais alguma coisa? Qual a reflexão que a gente tem que fazer sobre isso? Tá, perfeito. Pensa no seguinte. Quando você vai tomar uma decisão, por exemplo, de fazer uma transição de carreira, geralmente é 1 ano para você fazer essa transição. Se você tem alguma doença, alguma coisa, você vai ter mais ou menos de 6 meses a 1 ano de recuperação. Quando você tem ali 12 meses do seu custo mensal, você consegue ter a tranquilidade para você poder fazer isso. Ou para atingir alguma coisa, imagina que você perdeu emprego, perdeu cliente, perdeu renda, perdeu alguma coisa. Exato. Se você tem o seu custo ali por 12 meses, você tem o tempo para você conseguir se recuperar. Perfeito. E até o tempo, até eu brinco que foi uma das coisas que eu fiz quando eu acabei falindo ali, perdendo, que a gente vai falar mais sobre isso. Mas se eu não tivesse essa reserva, mesmo com a dívida que ficou após eu usar a reserva ali, porque eu estava alavancado, se eu não tivesse esse valor, ia demorar muito mais tempo para me recuperar. Exato. Esse valor te dá tranquilidade, inclusive, para você aproveitar oportunidades. Por exemplo, você tem lá um valor de 12 meses. Apareceu uma oportunidade de você comprar um carro que está abaixo do valor, comprar uma casa, um estúdio, alguma coisa que tem isso, fazer um negócio. Esses 12 meses, geralmente, te dão a tranquilidade de você poder tirar 6, aproveitar isso e depois refazer essa reserva. Então, o tempo de 1 ano eu tenho 1 ano para me recuperar de alguma coisa, ou para acompanhar, ou para que eu possa fazer uma transição, se eu quiser uma transição de carreira. Acontece muito com quem está querendo sair, por exemplo, do CLT e empreender. Perfeito. Então a pessoa que abre uma empresa, ela precisa mais ou menos de 1 ano para começar a fazer o negócio rodar, para ela conseguir atingir o ponto de equilíbrio, fazer as contas se pagarem. Exato. Então geralmente 1 ano é o tempo de transição que você tem. De uma decisão para outra. Eu acho que é muito sábio, porque você tem tempo, você não sai no desespero, não sai realmente fazendo loucuras, né? E outra, encontra oportunidades, inclusive. Ainda em relação ao aspecto do investimento financeiro, hoje você, além desse fundo de reserva, que aqui nós estamos falando que é um investimento, na verdade, é uma liquidez que eventual é um colchão, vamos chamar assim. Mas a partir daqui, o cara que está organizado a esse ponto, o empresário está ganhando dinheiro, está tendo lucratividade, está distribuindo o seu lucro. O que você sugere, o que você vê assim de oportunidade para essas pessoas, Lincoln, a título de investimento? Tá. Eu acredito que após 12 meses que você fez a sua reserva ali, geralmente, Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, que é o que vai te dar essa tranquilidade. Passou disso, construa patrimônio. Certo. Hoje a maior parte das pessoas, elas pensam, olha, eu vou continuar investindo em CDB. Se você fizer um plano de aposentadoria, olha, eu quero investir R$1.000 para lá na frente me aposentar, ok. Passou daqui, a gente sempre aconselha, construa patrimônio. Tá bom. Então qual que é a melhor maneira que eu tenho que fazer isso? Nós vemos alguns exemplos de imóveis, que é onde geralmente você pega um estúdio ou pega um apartamento, você financia esse apartamento e o próprio apartamento ele vai pagar o valor da parcela. Sim. Você vai gerar renda num primeiro momento, que esse é um grande problema. As pessoas se concentram em renda e não em patrimônio. Sim. Então as pessoas aprenderam que o investimento vai te deixar rico. E não. O investimento ele é uma das inteligências financeiras, que é a inteligência de multiplicar o dinheiro. Certo. Parte daquilo, Cleiton, que você produz tem que morrer com você. Então veio 100 mil na sua conta, 30%, 30 mil você vai usar para construir patrimônio. Legal. Ele morre com você. Só que construir patrimônio, às vezes as pessoas focam só em renda. Então eu vou colocar em fundo imobiliário, que não é uma má alternativa, só que eu vou construir renda. Tá. E eu tenho uma forma, por exemplo, que você compra o imóvel, financia e o aluguel paga o imóvel. Sim. Quando você vê a rentabilidade disso, às vezes você tem uma rentabilidade entre o que você investiu inicial e o que você tem aqui de aluguel, às vezes de 15, 20, 30%. Ok. Por quê? Porque o próprio imóvel se paga. Dessa maneira eu construo patrimônio. Quando eu tenho uma empresa, por exemplo, em que ela valoriza, eu faço um valuation, ou seja, eu invisto tempo, organizo a empresa em processos, faço a empresa ter caixa, organizo ela de uma maneira em que ela tenha visibilidade de mercado e geralmente eu vendo ela por 3 anos ou 5 anos o valor do que ela gera de caixa por mês. Caramba. Ou seja, eu gero patrimônio. Exato. Dessa maneira eu consigo fazer
com que o meu dinheiro renda de outra maneira. Sim. Porque eu não estou focando em renda, eu estou focando em patrimônio. Sim, perfeito. Ele se paga, no caso, se e paga. a médio e longo prazo, aí sim vai se falar em renda, né? Porque, obviamente, essas questões agora de aplicativos, de locação, a facilidade que isso gera, essa geração que quer estúdio, né? Sim. E o estúdio ele é mais acessível, Sim. a gente percebe aí no mercado. Agora, a gente falou um pouquinho da pessoa física, vamos trazer agora lá para a pessoa jurídica. Perfeito. Nas questões do BPO financeiro, o Lincoln, o pessoal ainda não tem um entendimento da importância. Eu falo porque hoje eu vejo a importância depois que eu terceirizei, aí é o BPO financeiro, você vai falar um pouquinho mais. Explica para o nosso espectador aqui, Lincoln, e principalmente aqui para a nossa carteira de cliente, a importância do BPO financeiro, o que é, o que ele agrega, quais os ganhos, o que você pode falar um pouquinho assim de uma forma didática, o que é o BPO financeiro? Perfeito. O BPO financeiro é literalmente a terceirização de todas as atividades financeiras da sua empresa. Basicamente, controle de contas a pagar, o contas a receber e também as conciliações bancárias para que a gente tenha acesso a entender algo que se chama DRE e fluxo de caixa. Tá bom. São esses dois instrumentos que geralmente a gente faz o controle das empresas. DRE é o quanto você ganha e o quanto você está gastando, se a sua operação está fechando ou não, que é a análise econômica. Fluxo de caixa é legal, estou faturando 1 milhão e estou gastando 500 mil. Excelente, só que agora tem um problema. Eu tenho que pagar 500 mil em fevereiro e eu só recebo isso aqui depois de 4 meses. Perfeito. Ou seja, Ele tem a empresa quebra. né? Ok. Se eu não tiver fluxo de caixa, a empresa quebra. Então nós fazemos a administração desses números para que a empresa se concentre apenas na operação dela. E, uma vez por mês, a reunião para tomada de decisão financeira. Para entender, opa, legal, olha só, da maneira que você está indo, talvez o que a gente tem comparado com outras empresas está baixo, ou também a sobra que você tem, a gente precisa reinvestir na sua empresa. E tomar essas decisões financeiras. Porque a gente vê uma grande dificuldade dos empresários. O empresário, geralmente, ele começa empreendendo no quintal de em casa, aproveitando uma oportunidade, ele vai crescendo, só que ele não se preparou ainda para a parte de gestão. Exato. E a nossa ideia é ser um parceiro de gestão para ele. E eu vejo na prática, Lincoln, fazendo parênteses, muitos empresários que às vezes, e não por mal, claro, até por economia mesmo, colocam um parente, coloca esposo, um marido, para fazer o coração da empresa, que é o que você falou. Se você tem um desconto, você pode estar faturando muito, e você pode ter uma boa margem de lucratividade. Mas se o caixa está em descompasso, se você tem uma inadimplência alta e você precisa readequar o seu contas a pagar, você precisa de um estrategista para isso, para que ele projete, que aí eu imagino que é a dinâmica do seu trabalho, para que faça o acompanhamento. Não adianta também desenhar a tabela e não acompanhar, que aí são as reuniões. Seria isso? Isso. Principalmente o acompanhamento. Nós tivemos empresas que... Um erro que acontece muito com as empresas, quando você faz o boleto lá, por exemplo, fiz um boleto lá no banco. E aí, de repente, ele dá como liquidado, só que o boleto foi para protesto. Certo. Se você não faz esse acompanhamento, você faz abaixo como se você tivesse recebido e você esquece que aquele valor está em cobrança. Então, um dos pontos que nós pegamos de muitas empresas que estavam com problemas financeiros era ela não tinha noção do quanto as empresas estavam devendo e ela não cobrava. Ela não colocou isso na mão, por exemplo, de um especialista em cobranças, de uma advocacia, para poder fazer esse trabalho de resgate. Exato. E quando você comenta assim sobre colocar alguém que não é qualificado, geralmente os empresários que cresceram, ele coloca a esposa para fazer. E geralmente a esposa, ela não gosta ou ela não tem a habilidade para isso. Sim. Né? Se ela já teve habilidade, já trabalhou em outro lugar, ok, ela toca aquilo. Mas geralmente a esposa não quer. E isso afeta o casamento do empresário, afeta a empresa e ele acaba arrumando um problema, porque ele não entende que às vezes a esposa não é uma parceira de negócio. Ele é esposa. E ele exige dela isso. Coloca alguém que não é especialista, ele começa a ter problemas porque ele não sabe comandar. Se a empresa começa a ter problema financeiro, aí piorou a relação, né? Sim. E aí que vai empresa e relação ao mesmo tempo. É verdade. Então a gente sempre fala, gente, coloca a mão na mão do especialista que vai efetivamente, primeiro, fazer para você, vai acompanhar e te dar dados e números para você tomar decisões financeiras. Exato. E o que eu vejo muito também, Lincoln, dentro das empresas, é que às vezes não é o parente, não é a esposa. Ou já foi, porque não deu certo. E aí o cara põe uma pessoa aleatória, talvez até um especialista aspas, é um operacional, que só faz o contas a pagar e a receber.
E aí ele não tem o principal, que é esse olhar estratégico. Eu também vejo muito isso na prática. Com o seu trabalho, eu imagino que, inclusive, pode haver até redução de custo. Sim. Custo operacional do projeto, porque você vai olhar isso, de repente vai fazer uma negociação, os juros que se paga, as manutenções é muito caro, e talvez você traga esse olhar, e também a própria manutenção daquele colaborador. Faz sentido? Sim, e também diminui o risco, né? O primeiro ponto, quando você coloca, olha, você terceirizando, você ter uma melhor eficiência, imagine o seguinte, você sentar hoje com um consultor financeiro na sua empresa, não é barato. Quando você tem um consultor financeiro acompanhando a sua empresa, ficaria mais caro ainda. Exato. Quando você traz isso para uma operação que já tem um método, você melhora essa efetividade, você traz uma metodologia de organização para dentro da sua empresa, você consegue fazer com que a sua empresa rode em cima do financeiro, porque você sabe que todas as informações estarão disponíveis, você tem um meio tecnológico, você consegue entrar a qualquer momento e entender como é que está a tua empresa. Exato. Para que você possa tomar decisões. E o maior ponto referente a isso é você ter pessoas especialistas que vão te ajudar nisso. O empresário, às vezes, acontece muito de ele ter o dinheiro e não sabe o que fazer. Ou tá faltando dinheiro e ele também não sabe o que fazer. Exato. E o diferencial é justamente nós trazermos essa estratégia para ajudar ele. Exato. Ele entender e falar, olha, o preço não tá legal. Talvez você precisa trabalhar melhor o teu fluxo de caixa. Você tá vendendo aqui para receber em 100 dias, tá tendo que pagar em 30. Então, essas estratégias é o diferencial. E quando você olha na parte, como você comentou, de entre investimento e o retorno, nós conseguimos trazer valores mais competitivos até do que você ter um funcionário lá dentro com uma efetividade maior. Então, literalmente, a gente brinca que o empresário ele cobra o resultado. Perfeito. E nós somos obrigados a entregar isso para ele e ele se preocupa apenas com eu quero ter os números em mãos e alguém que me ajude a tomar decisões. Porque aí ele vai focar no core, na empresa. Então aqui, ó, fica a dica, pessoal. Aliás, antes de eu fazer esse corte aqui, Lincoln, às vezes as pessoas também têm a impressão de que o BPO, ela tem uma sigla em inglês, serve para grandes empresas. Isso tem que ser desmistificado aqui, porque eu acho que já começa na base aqui. Se você tiver uma boa orientação, é igual nós não termos aí uma educação financeira na educação de base, concorda? Perfeito. O BPO, na verdade, eu brinco muito que ele é para as pessoas que estão crescendo. Porque uma empresa que ela já é grande, ela é estruturada e ela está buscando terceirizar a mão de obra da execução. Sim. Quando nós temos o empresário ali que ele está crescendo, ele está querendo, muitas vezes o sonho dele tá ali na empresa. Quando você traz isso, é fundamental você ter um BPO que é um especialista que vai te ajudar nesse caminho, que vai te ajudar a estruturar isso daí, ter uma visão diferente do teu negócio. Nós falamos que BPO não é só finanças, é você entender a mentalidade do empresário para que ele possa entender que vale a pena, por exemplo, você fazer um financiamento para você crescer o seu negócio? Qual que é o risco disso? E nós auxiliamos muito nisso. Como que você fala, a sua contabilidade hoje ela é completamente diferenciada. Então você tem um planejamento estratégico consultivo que geralmente a gente precisa executar isso no financeiro. Então você traz uma visão de planejamento tributário que se não for bem executada aqui, ele não vai ter o ganho que ele tanto quer. Exato. E a gente trabalha justamente nessa organização e na execução disso para que quando você traga estratégia, a gente consiga fazer isso. Eu olhando de fora aqui, Lincoln, pelo fato de você ter experiência em contabilidade, tributário, fiscal, é um grande diferencial seu, porque você não vai olhar só o número financeiro. O que eu vejo que acontece na prática com alguns empresários da área. Você vai ter um overview geral. Se de repente está pagando mais imposto, se o contador está enviando guia que não se deve. É meio que eu diria que é meio que uma auditoria. Então, o valor do seu trabalho, Lincoln, eu olhando de fora aqui, é algo muito bacana e é isso que vai fazer assim a nossa parceria agora que você oficializou esse projeto crescer aí absurdamente. Então conta com a gente. Agora, Lincoln, o ponto alto da nossa conversa. Chegamos, Lincoln. Quando você me falou assim, olha, Cleiton, eu não tenho problema de falar dessa dor, porque foi uma dor e me alavancou também. Eu tive que dar passos para trás, você vai poder falar um pouquinho mais. Mas para mim também foi uma surpresa, porque olhando de fora, você sempre foi uma referência financeira. Né? Você, como eu falei, viajou 23 países, né? Conhece outros idiomas.
tem um conhecimento aí universal de culturas, etc. Na minha cabeça, lá no passado, né? Como que isso aconteceu, Lincoln? Conta pra gente aqui, cara. Eu tô muito curioso, mas também já muito orgulhoso da sua trajetória, cara. É engraçado, você fala, o cara que fala de finanças quebrou. Como que isso aconteceu? Só um minuto. Desculpa, perdão te cortar. Imagina. 2 milhões de reais, Lincoln. 2 milhões de reais. Não, calma. Perdi 2 milhões. A reserva que eu tinha de um ano foi um mês e eu fiquei devendo mais 100. Então eu não comecei zerado, eu comecei do negativo, sem renda. Caramba. Porque a renda estava inteira do investimento, sem cliente, sem nada. Eu literalmente recomecei do zero e sozinho. Porque ao mesmo tempo, casamento foi embora, perdi minha avó, perdi minha tia em menos de 6 meses. Então foi uma sequência de acontecimentos assim, que foram todos ao mesmo tempo. Uhum. E quando você fala, olha, como é que o cara que fala de finanças faliu? Talvez pelo fato de eu ter estudado bastante desde 2014, eu estudo só sobre finanças, muito focado. E uma das coisas que eu mais aprendi é que todo milionário já faliu e já perdeu tudo. Isso também foi algo que, por eu entender, me ajudou também a voltar. Uhum. E imagina o seguinte, gente, como é que isso aconteceu? Nós investimos num fundo que desde 2016, nós fomos investindo ali um pouco, e a gente foi criando confiança, fazendo movimentação, às vezes de 200 mil reais, 300 mil reais. E aí eu comecei a investir e falei, vou viver de renda, porque essa era a minha visão. Na minha cabeça eu queria só ficar milionário. Esse era o meu objetivo principal. Eu não queria ficar milionário com um propósito, eu queria ficar milionário. Certo. E eu fui alcançando, cheguei, bati 1 milhão, e aí aquele 1 milhão dava 40 mil reais por mês. Uhum. E aí eles começaram a ampliar isso daí, e eu fui, parte do 1 milhão, 30% eu reinvestia e vivia com o restante. E fui fazendo isso até chegar em 2 milhões. Só que quando chegou em 2022, eles simplesmente pararam de pagar. Sim. Só que assim, toda a minha vida eu já tinha deixado as consultorias, eu tive o escritório de contabilidade lá atrás, falei, eu quero trabalhar só com consultoria, e fui deixando isso. Pra quê? Pra viver de renda. Sim. Só que ao mesmo tempo, isso daí me fez ficar sem propósito. Só que o que me salvou para que eu pudesse me levantar é que durante esse período eu investi muito em estudo. Então eu estudei muito sobre inteligência emocional, sobre inteligência financeira, sobre negócios, por mais que eu não estivesse aplicando. Aqui, Lincoln, faço uma reflexão que outros jovens da sua idade, você é um cara bem novo, né? E não é porque é de idade, é de perfil mesmo. Você não parou no tempo. Você falou, quero ser um milionário, eu tenho uma baita de uma renda, e você não tem filhos. E isso, imagino que você fala, cara, dá pra eu viver aqui uma vida legal. Lembro que seu sonho era comprar uma Ferrari. Sim. Falava sobre isso, a gente caminhava aqui na região do Serete. Você falava, ó, tenho tal carro, mas eu pretendo ir pra lá. Eu acho que, então, um dos pilares dessa reviravolta, que você vai falar mais, é você não ter parado no tempo, independente da sua situação econômica. Foi isso. Você, na verdade, finalizou aquele projeto contábil que não te fazia sentido, eram empresas pequenas, você até a gente chegou a negociar a nossa carteira, a sua carteira, que não evoluiu também por causa do perfil. Você falou, isso aqui me dá dor de cabeça. Então, mas você não parou no tempo. Você tinha uma baita renda, uma alta renda, e você continuou se aperfeiçoando. E aí, que eu acho que é o pulo do gato, você foi para a área que você gosta. Sim. Isso ajudou, provavelmente? Muito. E assim, o preparo para isso foi fundamental. E eu falo que quando às vezes você está no deserto, talvez você comece a entender o teu propósito. Não é que eu não queria mais trabalhar com contabilidade ou com isso, não da forma com que eu estava fazendo. Com uma carteira, por exemplo, administrar uma carteira contábil, que é rotina, é um pesadelo, na verdade, né? Assim, brincadeira. Quando a gente fala de contabilidade, eu falo muito, gente, você precisa gostar muito e ser hoje até, eu falo muito, você é muito referência dentro da parte de contabilidade, porque primeiro é o que eu falo, você também, a gente acompanha muito, você cresceu muito. O Clayton, você também tem muito isso, de você, cada vez que eu converso com você é uma pessoa diferente, porque você evoluiu, você tá no outro nível e você achou uma nova forma de fazer aquilo que você fazia. Lá atrás, até quando você falou, nossa, eu quero desistir, não é que você queria desistir, era a forma também como você fazia. Exato. É que eu cheguei à conclusão que eu realmente não queria e você readaptou e mudou tanto o teu escritório quanto pessoas, tudo, você trouxe o teu nível de contabilidade para um nível absurdo. E só que eu entendi que aquilo não era o meu nível. E aí foi o ponto que eu falei, peraí, quebrei. Cara, como você se sentiu? Não, eu fiquei uma semana sem levantar da cama. Eu não tinha ânimo para nada, eu só tomava água,
comia uma outra coisa, eu ficava o dia inteiro de cama. Você quer abrir um buraco no chão e entrar lá embaixo, você fala, meu, como que eu consegui fazer isso? E mais, não é só você quebrar, é acontecer ainda a perda do casamento, que eram as coisas que eu colocava no meu coração, e depois eu fui entender isso. A minha confiança estava muito no dinheiro, eu não tinha propósito. A partir do momento que eu comecei a entender isso, eu falei, pera, primeiro eu aceitei, falei, beleza, fiz uma grande besteira. Vou precisar colocar agora a humildade, tirar o meu ego da frente, colocar a humildade e falar, o que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Aí eu levantei na segunda, anotei, ó, eu sou bom, eu entendo um pouco de fiscal, entendo de contabilidade, treinamentos, liderança, falo espanhol, porque nesse período também eu aproveitei para aprender a falar outro idioma. E você tinha um emocional também diferenciado, né? Você já tinha estudado muito sobre isso, na sua trajetória ele fala muito sobre liderança, gestão, que envolve todo esse contexto também, né, Lincoln? Sim, o autoconhecimento, de você entender, nossa, por que eu fiz essa besteira? De você também fazer essa avaliação. Porque às vezes a gente não tem humildade de parar e falar, meu, onde eu errei? Exato. E aí eu parei, entendi onde eu errei e falei, agora legal, agora eu vou colocar a humildade e falar, vou pegar tudo que eu tenho pra conseguir voltar. E às vezes lidar com o ego, Cleiton, talvez seja o principal ponto que você tem pra sair dessa situação. Se eu não tivesse me preparado emocionalmente, eu não teria conseguido fazer isso. Eu fico imaginando que deve ter sido muito difícil, né, Lincoln? Sim. Aliás, aqui, para os nossos espectadores, eu também tinha uma parte de investimento nisso. Obviamente que não nesse tamanho, né? Eu sempre fui bastante conservador, então eu sempre tive bastante receio. E eu imagino a sua dor. Sim. E eu também tinha um rendimento e o custo de vida nas alturas. E eu sei exatamente a sua dor. Não impactou tanto, porque eu já estava estruturado com o negócio, então, mas foram adaptações que a própria minha namorada, a Renata Lodge, aí, que certamente vai nos assistir, ela sempre falou que Deus, cara, e aí a gente trazendo aqui pro lado espiritual, para ele fazer uma mudança na sua vida, e aí você falou de propósito, não era mais financeiro, Deus ele vai te tirar desse lugar para você realmente construir coisas maiores, com propósito. Você falando aqui do escritório, é uma reflexão que eu faço realmente. Eu acho que tudo isso que acontece é a gente sair daquele status quo para você atingir um nível uau, que a gente chama, né? Então, acho que esse foi a grande questão. Mas você comentou que nesse meio tempo ainda teve a questão de separação, né, Lincoln? Sim. Logo em seguida. Foram 6 meses. Minha tia era minha segunda mãe. Tudo bem que ela não tinha, assim... Ela já não estava mais nesse momento. Ela estava no momento mais de precisar de cuidados. E ela também tomou algumas decisões de não ir pra frente. Ela tomou algumas decisões e a gente respeitou isso. Mas foi uma perda nesse meio também. E aí a separação também aconteceu logo em seguida. Então foram 6 meses, assim, eu brinco que foram 6 meses mais... onde eu tive eu tive de frente a frente com todos os meus medos, meus principais medos. Caramba. Eu brinco até hoje que eu tenho paz, talvez, e eu tenho a força que eu adquiria porque todos os meus medos se realizaram. Era primeiro o medo da quebra, eu tinha muito medo de perder. Exato. Se realizou. Pra mim, família, o casamento era pra sempre, e eu lutei até onde eu pude dentro disso. Até onde eu entendi, eu falei, agora não faz mais sentido. E aí também tomar essa decisão. Então, assim, foram todas as decisões de uma vez só. Então, assim, emocionalmente você tá quebrado, A maior quebra que você tem não é financeira, é emocional. Então, assim, passar por isso e se levantar, se eu não tivesse me preparado primeiro, eu não teria conseguido sair disso. A mentalidade. E a parte espiritual, como assim, que agregou? Eu falo que Deus, se não fosse Deus primeiro tirou tudo isso de mim, porque era onde eu colocava meu coração. Então eu era muito dependente primeiro da pessoa que estava do meu lado para que eu pudesse crescer, e isso foi uma das coisas que eu aprendi a não ser mais assim. A entender que o meu propósito eu preciso realizar, eu não preciso de apoio disso. Se eu tenho convicção daquilo que eu tô falando, eu preciso fazer. Esse ponto foi fundamental para mim. Cara, isso é uma reflexão, porque eu acompanhei parte desse processo, e você falando agora... fica muito evidente isso pra mim, tá, Lincoln? No sentido de que você tinha, por mais que fossem coisas de back-office, por mais que fossem coisas operacionais, eu lembro que tinha uma questão de marketing, se eu não tô enganado, eu fui no seu escritório, fui no seu estúdio, cara, e você falando isso tem muito sentido, cara, é muita verdade o que você tá falando. Eu terceirizava isso, era a desculpa que eu dava. Então era a minha bengala, era o meu apoio. E a minha confiança também estava no meu dinheiro. Quando eu perdi tudo, meu querido, assim, aonde tá minha confiança agora?
Era em Deus. E foi muito engraçado que decisões que eu tomei, eu pedia muito ajuda espiritual. E teve uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, que foram, primeiro, você tem que buscar mentoria de pessoas que vão realmente te ajudar. Muitos amigos meus se afastaram. E é normal, é natural isso. Eu falo que Deus mudou toda a minha vida, em todos os sentidos. A minha visão em primeiro lugar. E a parte espiritual foi, primeiro, no momento que eu estava passando pelo deserto, as decisões que eu tomei, Deus não falou nada. Porque eu já tinha sido preparado antes. E eu falo muito que Deus nunca vai te colocar num problema que você já não tem como fazer a solução. Uau. Ele nunca vai te colocar no deserto se ele já não te deu instrução para sair dele. Só que aí o que acontece? Eu tive que lidar com o meu ego sozinho. E eu tive que trabalhar muito dentro de mim sozinho. Pra falar, as pessoas viam como referência, agora eu tô quebrado, e aí? Eu preciso admitir, eu errei. Preciso admitir, eu tava com Você ego... acha que você errou na questão do ego, Lincoln? Sim. Ou você errou em concentrar grandes valores numa única caixinha, vamos se dizer assim? É que com o ego, como eu não tinha necessidade mais, eu já tinha aposentado na minha cabeça, então o ego ficou grande e eu achei que não precisava fazer isso. Entendi. Então isso foi uma das coisas que eu tive que trabalhar. E era onde eu colocava muita confiança no dinheiro. Eu não entendia que o dinheiro, na verdade, sem propósito, vira ruína. Caramba. Dinheiro sem propósito vira ruína. Hoje a minha mentalidade sobre isso mudou completamente. Primeiro, hoje eu tenho todo o destino do que eu tenho que fazer, tanto de investimento quanto para crescer a empresa. E segundo, todo o meu dinheiro hoje tem propósito. Então eu não tenho mais a visão de acumular dinheiro. Eu tenho a visão de fazer ele trabalhar de uma maneira que faça sentido e que eu ajude trazendo isso para outras pessoas. Perfeito. Antes, pra mim, quando eu tinha lá os 2 milhões, eu tava resolvido. Eu só pensava no meu umbigo. Exato. É uma questão de ego. Então eu tive que trabalhar muito isso. E aí Deus me trabalhou também assim. Você tava colocando o teu coração ali. Agora a gente vai trabalhar de maneira diferente. Um dos seus propósitos hoje é difundir essa experiência e criar essa... que as pessoas tenham esse emocional, até antes mesmo do investimento, é o que você falou, o cara não tem dinheiro, vai investir, o que ele quer aprender, né? Então, você acha que esse é um dos seus propósitos? É factível isso? Olha só, em seguida, enquanto eu estava quebrando, eu estava quebrado, uma das maneiras que eu me levantei foi trabalhando com empresas que estavam com dificuldade financeira. Só que quando eu sentava na mesa dele, eu sabia exatamente o que ele estava sentindo, sabia exatamente os passos que ele fez para quebrar, sabia exatamente a questão do que eu precisava trabalhar nele, como chegar nele para falar. Eu tinha que sentar, por exemplo, na sua mesa, Cleiton, não é o seu caso, óbvio, mas eu tinha que sentar com você. Imagina, você está passando por problema financeiro. Como que eu vou falar que o problema é você? Então eu tive que aprender a fazer isso, e eu sentava e falava, olha, enquanto você não entender que você precisa mudar isso daqui, a sua empresa não vai prosperar, vamos organizar ela dessa maneira. E eu fui levantando empresas que estavam em dificuldades financeiras. Fica muito mais fácil. Porque eu entendo exatamente qual foi os passos que ele fez para chegar lá, o que o cara tá sentindo e como que ele precisa fazer para sair dali. Ô Lincoln, então assim, quando você fala do BPO, mas você tem é muito além o alcance da sua consultoria, né, cara? Eu acho que você divide isso em propostas ou já está no BPO, essa análise, já vai com todo esse conhecimento, vai esse pacote? Como é que você lida com isso comercialmente? Sim, nós temos a nossa equipe que faz a operação e nós sentamos uma vez ali para fazer análise. Só que ao mesmo tempo eu falo que o pessoal tem acesso diretamente a gente. Por quê? É importante, eu falo que você precisa entender de pessoas primeiro. Eu não tenho como te ajudar financeiramente se eu não entender qual é a tua dor. Sim. Então, para nós, a pessoa é muito mais importante que o CNPJ. Exato. Porque se ela estiver forte, ela vai disseminar isso para a equipe inteira dela, as pessoas vão ficar fortes, o CNPJ vai ser forte. Então o trabalho de consultoria não é só números. Sim. Tanto a parte dos treinamentos, da mentoria, eu falo, gente, 10% são números, 90% é a mentalidade. É trabalhar a pessoa, entender as dores dela, porque eu não consigo ter empatia por você se eu não parar para te ouvir. Exato. E isso é uma habilidade também treinável. Ô Lincoln, e eu faço um parênteses aqui, isso para mim é muito lógico, porque quando eu passei por esse momento também, que você acompanhou, que eu não queria mais saber da carreira, o cliente é só aquela coisa de a culpa é sempre do outro, né? O cliente é ruim, o cliente foi embora, tal. Quando você não faz a análise interna, você não entende o seu mindset. Eu lembro até hoje que você falou de equipe, eu ia para a equipe, pessoal, temos que crescer, temos que reter a carteira. Cara, a minha fisionomia estava nítido que eu não representava aquilo. Sim. Hoje é tão diferente que acho que as pessoas no escritório falam, o que esse doido vai fazer? Então vim pro primeiro podcast e o meu RH tava perguntando, podcast? Como assim? Tipo assim, eu não avisei.
Porque é impacto mesmo, é assim, é a surpresa, é o diferencial, é você saber que você vai estar em plena evolução. Então essas surpresas eu deixo para eles verem. Não, nós estamos buscando ser diferente, estamos buscando visibilidade, credibilidade. Então isso é muito presente, cara, e eu passei por isso. E é legal, até a gente estava conversando sobre os desafios agora, a gente já estava conversando sobre organizar alguns processos. Falou, ó, a gente conseguiria fazer alguma coisa para organizar uns processos e até a sua forma de enxergar as coisas é completamente diferente. Você olhou e falou, a gente tem essa questão, como é que a gente resolve? Antes a gente falava, nossa, né, você falava, olha, o problema, a gente tem esse problema. Hoje você fala assim, a gente tem esse problema, como que a gente resolve? O teu foco foi completamente na solução. Sim. Porque você cresceu. Não tem como você crescer a empresa sem que você cresça. E eu não tenho como trabalhar a empresa se eu não entender a tua dor. Exato. Eu falo que o trabalho de vendas, a maior parte dele é você ouvir, para que você possa atender. Exato. E Lincoln, pegando lá a sua angústia, quando aconteceu, uma semana você ali em estado de aspas depressão, ou semi, ou quase, sei lá a denominação que a gente dá, você listou ali aquilo que você fazia de melhor. Eu acho que isso é uma dica valiosa. E aí, qual que foi o próximo passo? Aqui eu acho que é o cerne também, eu acho que é o ponto central da nossa conversa. Olha só que interessante, gente. E aí é onde eu falo entre você entender o que você precisa fazer e tem coisas que eu não consigo te explicar. Isso daqui, numa viagem que eu fiz, num treinamento de liderança que eu estava em Israel, um cara perguntou pra mim dessa maneira, eu tava pedindo conselhos, ele falou, olha, você acha que Deus realmente ia enterrar tudo que você aprendeu? E ele ia fazer você ter essa transição brusca de carreira e enterrar 15, 16 anos de experiência que você tem? Você acha que realmente Deus ia fazer você perder 15 anos da sua vida? Essa pergunta foi o que me fez acordar de manhã e falar, pera, eu posso pegar toda a minha experiência e colocar à disposição das pessoas para as pessoas me pagarem, para eu voltar e pagar todo mundo primeiro, pagar a dívida, e depois eu retornar. Então eu levantei, peguei tudo que eu podia oferecer, eu mandei para toda a minha lista de contatos. Eu não recebi, viu? Não recebeu. Eu já vi você falando sobre, mas eu não recebi, viu? Provavelmente, acho que eu tava no estado tão, de começar a se levantar que eu não mandei para você. Mas é importante eu falar, porque de alguma forma ali, o talento que você tem, a gente teria, de alguma forma, tentado alguma parceria, enfim. Mas é só uma observação. Sim. Mas olha só, e depois lá na frente eu entendi talvez o porquê que isso não aconteceu. Eu mandei pra muita gente, eu não tive uma resposta. Só que eu decidi isso na segunda. Na terça-feira, 2 pessoas entraram em contato comigo, uma empresa, que eu já havia feito uma consultoria lá atrás, e um outro, que na época que eu tinha o encontro de carros, eu investi um tempo com ele, 2 anos depois ele me procurou pra fazer uma consultoria. Então isso, racionalmente, eu não consigo te explicar. Só que quando você começa a fazer o que tem que ser feito, Deus move as coisas ao teu favor. Então assim, como que eu posso te explicar racionalmente isso? Eu não tenho explicação. Eu fiz a minha parte e Deus abriu a porta onde não tinha. Tá bom. Quando eu decidi me levantar. Você até falou, você entrou numa parte de depressão? Sim, eu pedi pra Deus me levar várias vezes. Porque eu não conseguia lidar com essa vergonha. Uau. Quando eu entendi isso, eu falei, pera, é só o meu ego, eu preciso trabalhar isso aqui. Quando eu comecei, eu falei, agora eu preciso ser humilde e entender que eu fiz besteira, eu preciso me reerguer. Aí Deus abriu as portas onde não tinha. E aí eu faço uma ressalva aqui também, que eu conheci o Lincoln lá, quando ele começou a implementar processo. Falando de evolução, Lincoln, hoje eu vejo a empatia que você tem. Já tive problema de agenda aqui, que talvez se você fosse o cara de 2016, você ia falar, não, Cleiton, isso aqui não faz mais sentido pra mim. Sim. Eu tenho certeza disso. Mas hoje um cara empático, um cara que olha ali pra dor do outro, entende que algumas coisas... nem sempre é como a gente quer. Então, assim, eu vejo muito a sua evolução, não digo nem profissional, porque isso aí sempre para mim esteve evidente. Tanto que a gente fez trabalho de parceria, eu te contratei, e agora a gente vai conversar a respeito de outro projeto. Mas aqui é sobre olhar mesmo nos seus olhos e ver a sua evolução. O quanto que eu fico orgulhoso e saber que no final do dia você... virou o jogo, né, Lincoln? Sim. Eu imagino que não seja ainda na estrutura que você tinha, mas você tá com um caminho aqui totalmente pavimentado para você atingir os seus objetivos, é isso, né? Sim, e eu falo muito que esse ponto, Cleiton, me fez crescer em todos os sentidos. Hoje, eu sou uma pessoa que eu não tenho mais medos. Para mim, parece até... Você fala, Lincoln, você não teme nada? Hoje, praticamente nada. Eu sou muito mais... Parece que quando você lida com os seus medos, você fica muito mais forte.
E hoje eu trato as coisas de uma maneira completamente diferente. Hoje, talvez, eu não teria a capacidade... Hoje eu namoro uma pessoa, a Juliane, né? Beijo, Ju. Se não, né? Eu namoro uma pessoa que é muito forte, é uma pessoa independente. Hoje, talvez, eu tenho estrutura mental para ter uma pessoa assim do lado. E ela é uma pessoa que me faz crescer muito, ela me desafia muito, em muitos pontos. E eu talvez não tivesse essa estrutura de visão de relacionamento para me relacionar com uma pessoa forte hoje. Isso desenvolveu ao longo do tempo. A lidar, por exemplo, com a questão de finanças, a lidar com as coisas de uma maneira muito mais tranquila. A entender, a ser mais focado em algumas coisas, a entender os objetivos, a entender sobre propósito, a entender sobre pessoas. Porque quando você quebra, você tem que baixar o teu ego e você consegue enxergar as pessoas de uma maneira diferente. Uhum. E eu entendi que no processo eu tive muita arrogância nesse processo. Sim. Quando eu entendi, eu falei, você se torna mais humano. Exato. Por isso que a gente consegue olhar para as pessoas e entendê-las de uma outra maneira. Isso me possibilitou a enxergar as coisas e a lidar com negócios da maneira que eu sinto hoje. A lidar com pessoas, a lidar com coisas cada vez maiores. Uhum. Só que com menos medo. Antes eu tinha muito medo de perder. Hoje eu entendo que se você administra bem, isso faz parte. Exato. No fundo, Cleiton, a gente não tem nada. A gente só administra. Você passa aqui 100 anos e o seu carro vai ser de outra pessoa, a sua casa... Tudo vai passar. A gente fica um período aqui e você é um administrador. Se você sabe administrar, Deus te dá mais. E você administra mais. Se você não é um bom administrador, você vai receber exatamente a tua capacidade de administrar. Perfeito. O que eu fiz? Melhorei a minha capacidade de administrar e o meu emocional para que isso não acontecesse de novo. Uhum. E eu começo a olhar e enxergar as pessoas de uma outra maneira. Cara, e é legal que o seu crescimento é no todo, não é pontualmente na empresa. Hoje, porque você poderia estar faturando com consultoria muito dinheiro e na pessoa física você ter muitas limitações ou até coisas do passado, gatilhos, etc. Eu vejo de fora, Lincoln, que isso nada é por acaso. Eu acho que veio para te transformar. E Lincoln, aqui a hora passa voando, né? Eu no meu marcador aqui já está quase 45, mas a gente marquei depois. Vamos caminhar para as linhas finais aqui. Primeiro te agradecendo aqui pelo seu tempo, que eu falo para todos, é que é o maior ativo hoje. A gente tem a dificuldade de alinhar agendas, principalmente para vir gravar aqui, porque é muito complexo. Final de ano, a gente para no final do ano. E então eu queria te agradecer demais a sua presença aqui. Esse conteúdo aqui, confesso que mexeu comigo. Eu vou fazer muitas reflexões aqui sobre essa reta final das nossas tratativas, porque você vê como são as coisas. Eu imaginei que a gente ia focar em 2 milhões, que obviamente é muita grana, mas eu acho que a gente está aprendendo muito mais do que a questão financeira. Então, muito obrigado, gratidão, cara. É muito bom ver os amigos em sinergia, crescendo, mudando de status, né? O status não só financeiro, mas de pessoa. Então, muito obrigado. Fala um pouquinho dos seus projetos, fala um pouquinho das suas redes, fala do seu livro. Cara, fica à vontade aqui, o palco é seu mais uma vez e aí depois eu vou encerrar aqui nossas tratativas. Gratidão, viu, meu amigo? Eu que agradeço o convite assim imensamente. Para mim eu gosto sempre de estar com boas pessoas. E você é esse tipo de pessoa que eu quero levar até o último dia da minha vida, porque é uma excelente pessoa. Não só como profissional, como pessoa. Eu também vi essa evolução em você e é muito bom porque às vezes a gente vai conhecendo pessoas que vão ficando no meio do caminho. Porque tem pessoas que buscam um determinado nível. A gente fala que a gente divide, olha, financeiro, emocional, para que a gente seja didático, mas pessoas é uma só. Nós somos um só. Quando você cresce de uma forma, você vai crescer em todas as áreas. E é muito bom estar com pessoas e para mim assim é um prazer estar aqui. Inclusive eu trouxe os 2 livros para você. Eu sei que você já tem, né? Mas para que você presenteie alguém. Pessoal, tá na tela aparecendo aí na tela. Mas, ó, muito obrigado, Lincoln, pelo seu presente. Imagina. Eu vou fazer a leitura, vou fazer as anotações necessárias, porque deu para ver aqui que todo o cuidado que você teve com você, certamente aqui vai estar. E ele é fininho, ó, deve ser muito gostoso de ler. E depois, certamente, eu vou publicando nas minhas redes lá. Fala um pouquinho dos seus projetos, o BPO tá andando, quem quiser te contatar, como é que fala, conta para nós. Nós temos hoje 2 linhas, tá? A de treinamentos e a do BPO financeiro e a consultoria financeira. Okay.
O BPO financeiro nós fazemos toda a gestão para a empresa. E lá no futuro, a ideia é ampliar isso daí para que a gente possa fazer a gestão efetiva. Então, porque a parte financeira, ela é o final das coisas. E quando a gente consegue organizar toda essa parte, a gente consegue trazer isso. Hoje a gente está organizando dentro da empresa. E a ideia é trazer, de repente, para que o empresário tenha ainda mais tempo para que ele se dedique para o próprio negócio dele. Perfeito. Então nós temos a Leontari BPO financeiro e a Leontari também treinamentos. Que nós fazemos treinamento e acompanhamento de liderança. Então, se você tem um colaborador, por exemplo, que necessita ali entender um pouco mais como é que ele comanda pessoas, geralmente as empresas elas fazem o seguinte: eu pego alguém que é muito bom tecnicamente e eu promovo ela para liderança. O que acontece? A pessoa não desenvolve. Porque às vezes ela tem um estilo de liderança, um estilo de execução até, em que nós falamos que ele é mais gestor e não líder. E nós temos duas alternativas: ou eu trago ele para gestão, ou eu trago e desenvolvo as habilidades dele de liderança. E isso nós fazemos também nas empresas ou em mentorias. E também a mentoria financeira. Como até você comentou, olha, o que adianta eu aprender sobre investimento se eu não consigo fazer mais dinheiro? Exato. Legal, olha só, pessoal, agora eu sei investir em CDB, sei investir em ação, mas eu tenho 100 reais. Eu não tenho dinheiro. Não vai adiantar, eu preciso entender como que eu faço mais dinheiro. E nós fazemos uma mentoria, um acompanhamento pessoa física durante 1 ano. Sobre isso. E a terceira mentoria é justamente ensinar a parte de gestão para os empresários. Então, liderança, gestão e finanças, parte de treinamento, e o BPO financeiro, que é efetivamente apoiar a sua empresa. Geralmente quando ela já está no estágio mais avançado, para que a gente consiga fazer a empresa ter esse crescimento. Então, basicamente, são esses 2 projetos que nós temos e também os nossos 2 livros aí. Contato, gente, geralmente pelo Instagram, @LincolnSantosLopes, ou com os nossos parceiros. A gente fala muito, a gente trabalha muito em parceria. E a LP é um dos nossos parceiros aí, então, se você quiser trazer a parte de gestão e de contabilidade séria, a gente sempre trabalha em parceria para trazer essas soluções. Como você comentou, hoje eu sou um profissional muito mais completo e você também é um profissional muito completo. Eu acredito que a gente traz muito esse jogo do ganha-ganha para trabalhar o empresário e ser mais efetivo naquilo que a gente faz. Exato. Trabalhar em parceria é a melhor alternativa que a gente tem. Pessoal, finalizamos aqui com o Fera, então. Bom, quero agradecer você que nos assistiu até agora. Eu quero agradecer aí o crescimento exponencial do nosso canal, mas para que isso aconteça, a gente consiga aí trazer esse tipo de conteúdo, essa qualidade, você vai nos ajudar aí com o seu like, toca o sininho aí para novos episódios, compartilha, faz seu comentário. Você conhece alguém que passou por isso? Pô, comenta com a gente aqui. E também, pessoal, se vocês tiverem sugestão de temas aí, escreve para nós, tira suas dúvidas, que vai ser muito enriquecedor aqui a gente trazer esse conteúdo, essa qualidade do que foi aqui agora. Eu finalizo aqui bastante emocionado, porque o Lincoln hoje, de certa forma, ele mexeu com algumas coisas aqui dentro que eu vou ter que trabalhar. E isso é muito bacana, quando você entende que precisa melhorar alguns aspectos. Então, gratidão, Lincoln, gratidão a vocês aí, até o próximo episódio. Até mais.